Olá, você sabe o que é ludopatia? Pode até não saber o significado desta palavra. E se eu falar vício em jogos de azar, com certeza você já ouviu algum caso. Ludopatia é o vício patológico em jogos de azar, reconhecido como um transtorno mental pela Organização Mundial da Saúde. E este é o tema desta edição do Contraplano. Eu sou Milena Dutra e o Contraplano já está no ar. A ludopatia afeta a saúde mental, levando à perda de controle sobre o impulso de apostar e causando graves impactos financeiros, emocionais e sociais. No Brasil, o avanço das apostas online, as famosas bets, tornou o tema uma emergência de saúde pública, com alta nos índices de endividamento e transtornos psiquiátricos. E para essa conversa, nós recebemos em nossos estúdios o Dr. Rui Palhano, médico psiquiatra, e a doutora Bárbara Libério, advogada especialista em direito digital e LGBT. E eu começo esta edição perguntando ao Dr. Rui Palhano, médico psiquiatra, especialista no assunto, de grande renome aqui no estado. Dr. Rui, a ludopatia, que é o tema central do nosso programa, ela pode ser ou deve ser considerada uma doença? Primeiramente, queria agradecer o convite, me senti muito honrado de estar aqui com você e com vocês para poder tratar de um assunto tão importante. A ludopatia é caracterizada como uma enfermidade psiquiátrica desde 1980, então já tem 50 anos isso aí. É conhecido como ludopatia, é conhecida como jogo compulsivo, é conhecido como transtorno por jogos, na classificação mais atual. De forma que é um transtorno relacionado, como você bem caracterizou no início da sua fala. A pessoa perde o controle absoluto, isso não porque quer, mas por uma patologia. Por isso é classificada pela Organização Mundial da Saúde como uma doença mental. Doutora, também muito obrigada pela sua participação. Como ele falou, é um problema de saúde pública, é considerado uma doença. É um mal da sociedade, na sua concepção? Então, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite também. É uma honra estar aqui com o Dr. Rui Palhano, com você, Milena. Então, as casas de aposta, o vício em jogos, ele realmente se torna um problema quando ele deixa de ser um entretenimento e passa a ser um vício. Você não consegue se controlar, você começa a ter estigmatizações sociais por aquilo. Então, você começa a ter conflitos dentro de casa, com a sua família, com o seu cônjuge, e você não consegue mais separar a sua vida pessoal e a sua vida ali de um entretenimento que você está jogando. Tudo se atrela a ele. E isso realmente se torna um perigo e um vício, porque nada em excesso é bom, né? Tudo em excesso faz mal. Então, é isso que acontece quando a gente está falando de uma pessoa com a ludopatia. Agora, assim, a ludopatia parece assim que é um termo novo, né, doutor Rui? Surgiu agora, esse ano, ontem, antes de ontem, mas assim, esse problema e esse termo já existe há muito tempo. Parece assim que se agravou apenas. Né? Por incrível que pareça, o termo novo que há do ponto de vista oficial não é ludopatia. É transtorno por jogos, por jogos. Então, tecnicamente falando, a designação correta seria essa. Transtorno por jogos. Por jogos. Que é uma designação da a versão 11ª da Organização Mundial da Saúde, com relação à classificação internacional das doenças mentais. Agora, só é um problema quando são jogos de aposta ou quando uma pessoa é viciada em jogo? Qualquer jogo. Não é especificamente por apostas. É qualquer jogo. Isso que você falou na sua apresentação, de que as bets agravou esse problema, isso é real. Nós sabemos, por exemplo, que hoje no Brasil nós temos quase mais de 20 bets. O faturamento dessas empresas por mês são em torno de R$1 bilhão, entre 1 bilhão a 3 bilhões de reais. Então, o faturamento. E a população ficou muito mobilizada a isso, porque a propaganda que é girada em torno disso é que você pode facilmente ganhar e enriquecer. Então, todo mundo fica obcecado por esse ganho. Além do mais, o grande público consumidor dessas bets são pessoas de baixa renda. Isso foi feito agora recentemente, um levantamento. Quem são os abastecedores dessas bets e companhia? São pessoas justamente que são da Bolsa Família, etc. Tanto é que estão agora regulamentando leis federais que dificultam o acesso. Quem, por exemplo, recebe bolsa não poderá mais jogar bets.
Por quê? Porque está prejudicando essas pessoas. O endividamento é em massa, é muito grande. E os transtornos psiquiátricos, a proporção, como a doutora falou, a proporção que você vai adentrando na dependência de jogos, você vai ficando mais comprometido. A sua liberdade, a sua sociabilidade, a sua vida social e pessoal e psicológica ficam comprometidas. Então nós estamos diante de um problema gravíssimo do ponto de vista médico, psiquiátrico, que precisa ter uma intervenção do poder público. E do ponto de vista social, né, doutora Bárbara? Ele falou em propagandas, publicidade, elas ainda podem acontecer, ainda são legalizadas, as propagandas estão aí e o público consumindo. Sim. Então, uma coisa muito interessante de trazer aqui para vocês também é que popularizou, né, o uso das bets na pandemia, que foi o momento em que as pessoas estavam muito ociosas, querendo ali uma dopamina, fazer alguma coisa, um tipo de diversão. Então, ele começou a se tornar um problema social quando parou de ser somente um entretenimento e realmente começou a ser um vício, então que você não tem mais o controle daquilo. Então, como o Dr. Rui Palhano falou, não é somente em casos de apostas, ali em bets, que é a ludopatia. Mas ela se agrava no momento em que você não consegue parar aquilo. Se for num joguinho normal, você só perde, na próxima eu tento. Mas quando a gente fala sobre um que financeiro, econômico, que você pode tirar um proveito econômico, a gente sabe do jeitinho brasileiro, de querer tudo muito fácil, muito rápido. Isso realmente se torna um problema social quando é feito sem controle, você não consegue mais falar por si. Então você prejudica todas as esferas ali da sua vida e aí isso se torna realmente, não se torna mais um entretenimento e sim uma coisa que já está afetando todo o seu lado pessoal e profissional. Ainda é um assunto novo no meio jurídico? Hoje já existem diversos subtemas e trabalhos nesse meio sobre essa temática da ludopatia, do vício em jogos? Sim, é um tema que vem se popularizando cada vez mais, a gente tem cada vez visto mais pessoas prejudicadas, procurando uma ajuda jurídica em relação a isso, mas nós podemos traçar vários paralelos com os jogos online, quando a gente fala do ECA digital também, quando a gente fala da Lei Geral de Proteção de Dados, então a gente traz a LGPD aqui para esse contexto, porque quando a gente faz um acesso a uma plataforma dessa de jogos online, nossos dados pessoais estão lá. Então, nosso nome completo, nosso CPF, o nosso comportamento, que horas a gente acessa aquela plataforma, como é o nosso comportamento. Então, essas bets têm acesso a muito mais do que apenas ali ao seu dinheiro. E a dificuldade é porque o algoritmo entrega. Por mais que a pessoa não queira mais consumir propagandas e produtos relacionados a bets, se uma vez você clicou e procurou esse assunto, as redes sociais continuam entregando, aquilo que chama de algoritmo entregando, então não se tem um controle dentro das redes sobre o que consumiu ou não com relação às bets. E tem uma coisa que chama echo chamber. O que significa isso? Então, quanto mais você procura uma coisa, mais aquilo vai aparecer para você. Então, isso acontece muito nas épocas eleitorais. Então, quanto mais você procura uma coisa boa sobre um político e ruim sobre o outro, mais vai aparecer boa sobre ele e ruim sobre o outro. Então, quanto mais você procura sobre bets, casas de apostas, então, quanto mais você mostra interesse para o seu algoritmo em relação a isso, mais vai aparecendo para você. Então, você vai se tornando uma pessoa cada vez mais suscetível a ter acesso àquele tipo de informação. Então, assim, uma hora é tão oferecido que você pode acabar se sentindo tentado a experimentar o que é aquilo que tanto falam bem, tanto está enriquecendo as pessoas. Doutor Rui, uma curiosidade. Aumentou o número de pessoas procurando ajuda psiquiátrica no que diz respeito especialmente ao vício em jogos online? Você percebeu isso em seus consultórios, em suas clínicas, no seu atendimento diário? Olha, eu tenho 48 anos de formado como psiquiatra e como médico. Eu te digo com toda sinceridade que eu nunca vi tanta gente doente mental como essa época de hoje. E há um crescimento sistemático de pessoas compulsivamente jogando. É também chamado de jogador compulsivo, esse usuário de bets e companhia. Então, o que acontece? O número, epidemiologicamente, de pessoas que estão adentrando nesse território é muito grande. E isso não é só adolescente, não é só adulto jovem, é idoso. Então, todas as categorias e faixas de idade estão adentrando nisso, porque o grande enlevo, o chamamento dessas propagandas é o que é? É a facilidade de você enriquecer. Então você facilmente é tomado com essa ilusão, e essa ilusão funciona. Por quê? Porque a dificuldade que nós estamos num país como o nosso, dificuldade financeira gigantesca,
a população cada vez mais empobrecida vê naquilo uma propaganda gigantesca de ficar milionário no dia seguinte, jogando isso. Então isso é um atrativo. Você vê que todas elas funcionam assim. Tem esses recursos da tecnologia que facilitam chegar para quem ou para fulano, ciclano, essas mensagens, mas no fundo, a grande mensagem que é divulgada é a possibilidade de você enriquecer. Então, esse é um enlevo da propaganda e o sentido. Ora, isso acaba conduzindo você, que entrou devagarzinho, entrou fazendo um jogo por semana, daqui a pouco você não para de jogar o dia todo. E todo o dinheiro que você ganha fora de bets, você vai aplicar nisso aí. Os índices de suicídio, só para te adiantar, ciclo, né? Suicídios, os índices de suicídio, sobretudo nessa faixa de adulto jovem, é imenso no Brasil, porque essas pessoas se endividam tanto que não sabem mais como pagar. Pega um dinheiro não emprestado. Não tem como pagar, pede dinheiro emprestado e essa dívida vai numa proporção assim, exponencial, escalonando, e você não tem como pagar. O que acontece? Desenvolve um quadro depressivo severo, daqui a pouco está se matando aí, a 3x4. É por isso que a situação, do ponto de vista epidemiológico e psiquiátrico, é grave. Esse lance de jogos eletrônicos, de jogos por bets, isso é uma coisa que tinha que ter uma disciplina rigorosíssima do poder público e não se podia contemplar. Agora que estão começando, porque estão vendo que a situação está grave e está lotado de gente no SUS aí, à torta e à direita, buscando apoio psiquiátrico, é isso. Então, realmente é um problema grave. Parabéns aí pela escolha do tema, viu? É um tema urgente e necessário. Realmente é muito complexo. No próximo bloco, vamos continuar falando sobre ludopatia, compulsão por jogos de azar. A gente volta já, depois do intervalo. Estamos de volta com um Contraplano, hoje discutindo sobre o vício em jogos de aposta, as conhecidas bets. Cerca de 25 milhões de brasileiros apostam em plataformas online, segundo o Ministério da Fazenda. O tema das chamadas bets está sendo tratado também aqui na Assembleia Legislativa do Maranhão e no Congresso Nacional. Doutora Bárbara, a gente começa esse bloco conversando com a senhora sobre a questão da internet. É quase impossível hoje se desconectar das redes. Tudo está muito massificado na internet. Como é que é fugir desse tema? O algoritmo entrega para quem procura, né? Sim, então é tudo muito fácil hoje em dia termos acesso a essas bets. Então tem uma entrevista que eu gosto muito de uma advogada em que ela estava falando sobre a bet e aí começou a ter um comercial que era no YouTube e aí o comercial que estava tendo era de uma bet. Então elas realmente estão nos rodeando o tempo inteiro, é muito fácil o acesso. Então, até as pessoas mais carentes, como o Dr. Rui falou, têm muito acesso a isso. Então, é muito perigoso dar acesso a pessoas que são tão carentes de informação, de conhecimento realmente em relação àquilo. Então, isso que vocês estão fazendo hoje no programa é muito valioso, é muito válido para essa população também. Então, é tudo muito fácil. Então, na internet, o que a gente quer está a um clique de distância, a gente sabe disso. Então, todo mundo tem acesso às redes sociais, a propagandas, o algoritmo, como eu falei no bloco passado. Se ele percebe o interesse da sua parte, é isso que ele vai lhe entregar, porque ele é o que ele quer, que você consuma. Então, é muito fácil realmente ter acesso a tudo, essa massificação de informações, de propagandas, de tudo ser muito fácil aqui hoje em dia. Então, realmente é bem perigoso e a gente precisa ter esse cuidado. E como que a gente tem esse cuidado? Realmente filtrando o que a gente vê, procurando canais de notícias que falem sobre isso, sobre ser uma coisa maléfica quando usada de maneira desregulada. Então, ter esse tipo de pensamento, esse tipo de comportamento em relação às bets. Não tem mais o que fazer, porque elas não vão sumir, elas estão aí pra gente. Então, o que a gente pode fazer é isso. O conhecimento, ele salva, ele cura. Então, o que a gente pode fazer é realmente se pautar de conhecimento sobre o assunto. Ainda não há uma legislação rigorosa, né, nas redes sociais e na internet que diz respeito a jogos de aposta, bets. A gente viu agora aí durante a Copa do Mundo a propaganda sendo massificada. Então, assim, não há ainda uma legislação, um controle rigoroso na sua concepção nesse mundo virtual? Sim, não há uma legislação que proíba ali as bets de existirem, de atuarem. Então, a gente vê que as bets patrocinam grandes times de futebol, os influencers mais caros do mercado, as bets estão patrocinando.
Mas o que a gente costuma dizer aqui no direito é que não é porque não é ilegal que não seja imoral. Então, as bets hoje, elas são legalizadas ainda, o uso delas, mas também com algumas ressalvas. Então, realmente cabe ao consumidor, às pessoas que influenciam, que estão ali mostrando que é tudo de bom, que você vai conseguir sair rico, que você vai fazer uma fortuna com a bet, ter mesmo essa consciência de que algumas coisas, para pessoas com não tanto conhecimento, elas entram diferente de uma pessoa que é bem instruída e tudo mais. Às vezes até as pessoas que são bem instruídas acabam caindo nesse vício mesmo. Assim, doutor Rui, é uma pessoa que hoje tem R$4, aposta, aí ganha R$4.000, aí aposta os R$4.000, volta para os R$4. É mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso, mas no fundo, não é essa a promessa. A promessa é que você vai ganhar sempre, vai ganhar muito dinheiro, desde que você insista. Então, nós somos influenciados diretamente por essa propaganda. E as pessoas muito necessitadas, muito carentes, veem isso com outros olhos, como sendo realmente uma possibilidade de se livrar daquela sua privação de inacessibilidade ao trabalho, sobre subtrabalho, etc. E, sobretudo, essas pessoas que estão recebendo Bolsa Família. Então, parte desses recursos, ao invés de ser aplicados para o seu cotidiano, como deveria ser, até certo ponto, eles são aplicados quase que integralmente. Temos uma boa notícia, que o Ministério da Fazenda criou um link no portal do governo federal para que as pessoas elas possam bloquear o acesso próprio aos sites de apostas que são autorizados por meio de uma plataforma de autoexclusão. Eu não quero receber, vou ao portal do Ministério da Fazenda, procuro o link, faço esse bloqueio e não recebo mais. E tem um projeto de lei também circulando no Senado Federal justamente com isso, proibindo que pessoas que estejam beneficiárias do sistema Bolsa Família joguem nesses jogos eletrônicos. Esse tema também está aqui super atuante e reforçado aqui também na Assembleia Legislativa do Maranhão. Os deputados também já têm trabalhado isso nas comissões, com projetos de lei, propostas no sentido de combater as bets também aqui no Estado. Ótimo. Doutor Rui, como médico psiquiatra, quando é que é o momento e a hora, chegou a hora de procurar ajuda? O jogo compulsivo se caracteriza clinicamente pela incapacidade de você controlar a sua prática de jogo. Clinicamente é assim que se manifesta. Então, todas as atitudes que a gente chama de compulsiva, jogo compulsivo, atitudes compulsivas, isso implica obrigatoriamente na dificuldade da pessoa controlar a sua atitude. Então, do momento em que eu não consigo mais controlar a bebida alcoólica, bebo por compulsão, não consigo mais parar de fumar, fumo por compulsão, não consigo mais parar de jogar, jogo por compulsão, você está doente. Então, para nós é um marco clínico importante, a dificuldade do controle dos impulsos, porque é chamado também doença do impulso. Tem alguns sintomas? A pessoa vai apresentando sintomas correlatos com a ludopatia? Você reconhece que não deveria mais jogar, mas joga. Ansiedade, taquicardia, ansiedade, palpitação. insônia, perda de peso, dificuldade de relação social, empobrecimento direto, angústia, suicídio, ideia de suicídio, se livrar das dívidas que você contraiu e não consegue mais dar conta. Então é um conjunto enorme de situações, sobretudo essa de reconhecer. O alcoólatra, de uma certa forma, lá do final da história, ele reconhece que ele tem problema, mas não toma a decisão de parar de beber. Então, entende? Controla o sujeito de tal forma que você fica embebecido permanentemente pelo jogo. Então não para mais de jogar. Fica inebriado pelo poder. Encantado, e com a chance de querer ficar rico e ficar milionário. Doutora, na esfera judicial, quando o cônjuge faz isso, quando acontece isso, como é que fica o direito da família? Quando há um conflito familiar, Sim. Um marido que perde todos os bens de uma família em uma aposta, que vende tudo sem autorização da esposa ou vice-versa, isso vai para a esfera judicial? Mesmo. Boa pergunta. Então, o que pode acontecer nessa situação é que realmente a pessoa chega num ponto de perder tudo, de colocar tudo em risco, porque você não consegue mais ter aquele pensamento, aquele raciocínio de que se você perder, sua família está sem nada, você não consegue controlar mais aquele impulso, aquela vontade, aquela ânsia pelo jogo. Então, o que pode acontecer nessas situações juridicamente? Se acontece isso, vamos colocar numa situação em que o esposo faz isso. Então,
a esposa consegue se precaver guardando prints de todas as informações de que ele estava doente, laudos médicos de que ele está realmente com a ludopatia. Então você consegue se resguardar de algumas maneiras, dizendo assim, olha, ele não está apto a fazer esse tipo de negociação, de compra e venda, enfim. Então, realmente é porque ele está mesmo passando por um transtorno, passando por um momento assim de alta vulnerabilidade, às vezes você consegue reverter isso até juridicamente. Mas a questão que às vezes acontece muito, que a gente já viu, é que chega até num divórcio, porque as pessoas realmente não aguentam mais, porque estar com uma pessoa nessa dificuldade e você não estando, você não entendendo como é muito complicado de aceitar. Então, o Dr. Rui deve ter muitos pacientes desse estilo, em que a pessoa se sente, assim, impotente, eu não tenho mais o que fazer, a pessoa não quer, parece uma falta de vontade. Então, o divórcio, ele não precisa necessariamente da concordância da outra parte, então pode, se for uma decisão, assim, não precisa ser mútua, pode ser uma decisão unilateral, que pode acontecer se já estiver mesmo nesses extremos, de perder as coisas, de dificultar ali na relação familiar, muitos conflitos. Então, às vezes as pessoas começam a apresentar comportamentos mais violentos. Então, muitos casos acontecem o seguinte, o marido perdeu tudo, chega em casa e bate na mulher. Então, a gente já viu vários outro casos. Problema que é a violência Exatamente. doméstica. Então, já aconteceram vários casos dessa maneira. Então, um problema social vai puxando o outro. Então, quando a gente não pausa ali, não para no primeiro problema, no primeiro indício que dá, isso pode acarretar numa coisa muito mais complicada e muito mais difícil de ser reversível. E quando começa a afetar as relações sociais, doutor Rui? No trabalho, no emprego? Logo no início. É um outro indicador importante, a ruptura dos vínculos, vamos chamar assim. Esse caso que você apontou da mulher que se endivida, ou então o marido que se endivida e compromete já o orçamento da família. Isso é um problema gravíssimo. Tem gente que se desfaz da própria casa, vende a própria casa, e o patrimônio que é coletivo, que é dos dois, para poder atender essas demandas patológicas de jogar. Então, são situações que fazem uma interface muito grande com o direito e com o bem-estar social, porque está tudo ligado ao bem-estar social, o bem-estar psicológico, a angústia que tem em torno disso, essas privações todas econômicas. Então, realmente é um problema gravíssimo, eu colocaria assim, sem nenhum medo de errar. E é o que eu vejo no dia a dia na minha clínica e no meu cotidiano. Pois é, a compulsão por jogos online é associada à depressão, ansiedade, desejo de aumentar o valor da aposta e dificuldade de parar. No último bloco do Contraplano, nossos convidados vão dar suas considerações finais sobre esta temática. É possível dar um basta a este problema? É já no Contraplano. Estamos de volta com o Contraplano, nesta edição, tratando de um tema relevante, urgente e necessário: a prevenção e o combate ao vício em jogos de azar, a ludopatia. Então, doutor Rui, a gente falou muito sobre essa questão dos problemas mentais, sociais e também as consequências dentro do seio familiar. Mas a família, ela tem um papel fundamental de apoio, de assistência a essa pessoa que está sofrendo com a ludopatia, com vício em jogos? Olha, a família é um marco imprescindível em qualquer apoiamento a um portador de uma doença psiquiátrica. Nós estamos aqui, em tese, falando de uma doença mental grave, que é a dependência de jogos, certo? Então, a família, nessas condições, assim, semelhantemente como um quadro de depressão severa, uma ameaça de suicídio, quadro psicótico, um paciente esquizofrênico, um dependente de álcool e de drogas, tem um papel absolutamente relevante e imprescindível. Ele não pode ficar sozinho na sua doença. Tem que ter o pai, tem que ter a mãe, tem que ter um irmão mais velho que cuide daquilo, que chame a atenção, que busque recursos e que não tenha um preconceito, porque tem muita família que não posso me meter nisso, porque senão ficar chateado. Tem nada disso, é uma doença semelhantemente a outra que vão evoluir de forma precária. Se você não frear aquilo, não se tratar, vai piorando. Tem cura? Tem, claro. Da mesma forma como tem cura o alcoolismo, como tem cura o tabagismo, você trata. Milhões e milhões de pessoas estão recuperadas plenamente disso, no mundo todo.
Agora, é preciso que tome iniciativa. Mas tem um preconceito que acaba tirando, não vão para o psiquiatra, tem medo de ser taxado de maluco, de doido, não sei o quê. Então isso acaba agravando mais o problema. Olha, o problema também está entre os adolescentes. Certo. Adolescentes de 14 a 17 anos de idade, mais de 10% deles já apostaram, apesar da proibição legal, indicando um grupo especialmente vulnerável. A facilidade de acesso desenfreado dos nossos adolescentes e jovens ao mundo digital favoreceu um futuro vício em apostas online. Doutora Bárbara, é possível impor limites nas redes sociais, na internet, no meio digital, para que adolescentes e jovens não se tornem futuros apostadores, de bets em especial? Sim, então, esse limite começa realmente dentro de casa. Então, os pais, eles precisam acompanhar a vida digital dos filhos. Então, quais aplicativos os filhos estão usando, supervisionar meios de pagamento, conversar sobre os riscos que a internet traz e que esses jogos trazem. Porque o adolescente ainda tem assim, a mente de que é tudo muito passageiro, não é nada demais, é só uma coisa assim, esporádica, e quando a gente realmente sabe que não é assim. Então, essa supervisão realmente precisa acontecer para que eles não se tornem futuros apostadores e essas coisas não aconteçam de forma mais desregrada na vida deles de fato. E como você falou, há essa proibição dos adolescentes, mas o que a gente vê em muitos casos que acontece é que os adolescentes usam as contas dos pais, a conta de alguém ali que está perto dele, algum avô, então alguém que trabalha na casa, acaba usando de maneira desenfreada, a pessoa também não sabe que há essa proibição legal. Então, isso acaba acontecendo aí antes dele ser submetido à maioridade, ele já é mesmo ali um viciado, então, porque é como se fosse uma droga, o doutor Rui pode falar melhor sobre isso, é uma droga que você não consegue parar. Então, isso iniciar ainda numa idade que você tem pouca maturidade de entender o que é certo e o que é errado para a sua vida, é extremamente preocupante. Então, a principal ação que os pais podem fazer é uma educação digital que se inicia dentro de casa. A ludopatia ela é um grave problema de saúde pública. O crescimento das apostas online no Brasil ampliou de forma significativa o número de pessoas expostas aos riscos da ludopatia. Dados do Levantamento Nacional de Álcool e Drogas ajudam a dimensionar esse cenário. Cerca de 17% da população brasileira já relatou ter apostado nos últimos meses. Aproximadamente 7% dos brasileiros apresentam comportamentos de risco ou um comportamento problemático relacionado às apostas, o que corresponde a milhões de pessoas. O mal existe e precisa de atenção urgente. Quanto mais cedo o diagnóstico, maiores as chances de recuperação e menores os danos. Se você identificou sinais em si mesmo ou em alguém próximo, é importante buscar ajuda especializada. Este é um passo essencial. Vamos às considerações finais deste programa, desta edição. Doutor Rui, com você. Eu concordo com você inteiramente com a sua finalização. Eu acho que só colocaria que eu acho que o poder público não pode ficar omisso a isso. Não pode fazer de conta que não viu um problema tão grave de saúde pública gravíssimo. Eu acho que nós deveremos ter leis estaduais, leis municipais, leis federais mais rigorosas. Tem que penalizar esses esquemas dessas bets, sobretudo no Brasil todo, onerá-las, pagar os danos que são ocasionados por conta desse ganho desvairado de dinheiro, e que o próprio Sistema Único de Saúde disponha de setores que tratem disso. Nós não temos. Nós temos uma avalanche, como você falou, de 25 milhões de pessoas aqui adentrando para esse negócio, esse jogo compulsivo. Nós não temos o SUS. Cadê o SUS? Cadê o Sistema Único de Saúde brasileiro para poder justamente dar uma orientação, dar um suporte, dar um apoio médico e psicossocial para esses pacientes? Não tem. Então é preciso que o Sistema Único também bote, imponha e crie serviços especializados para o tratamento dessa população. Que só com o tratamento que você se recupera, não é assim à toa. Doutora Bárbara. Então, é importante ressaltar também que para as pessoas em situação de vulnerabilidade, nós temos a Defensoria do Estado do Maranhão, a Defensoria Pública, em que se você se sentir lesado, se você precisar mesmo tirar dúvidas jurídicas, você pode ir até a Defensoria Pública do Estado do Maranhão. Tem
o núcleo de prática jurídica também nas universidades, que elas são também de forma gratuita. Então, as pessoas realmente se precaverem de chegar num problema maior, porque tanto juridicamente quanto aqui na área da saúde, a gente sabe que se um problema é precavido, ele é muito mais fácil de ser resolvido do que depois, quando já aconteceu tudo, já foi tomado todo o problema. Então, é muito mais fácil a gente realmente ajudar essas pessoas quando elas procuram ajuda antes. Então, é isso também que eu queria falar, sobre usar com consciência e sobre a educação digital ser extremamente importante. Diria até imprescindível mesmo para qualquer criança e adolescente, que a gente sabe que vão crescer inerentes aqui às telas, às redes sociais. Então é muito importante que essa educação social, digital, comece em casa. A informação foi dada, ludopatia existe e precisa de atenção. Estamos chegando ao fim desta edição do Contraplano, que tem a produção e direção da jornalista Márcia Macieira. Eu agradeço a presença dos nossos convidados e a você que esteve conosco. Muito obrigada pela sua atenção. Até logo. Tchau, tchau.